um antídoto para o julgamento é a compaixão. A compaixão, para mim, é o lado oposto da mesma moeda do julgamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está conectado com a necessidade de julgar alguém, nós não nos colocamos no lugar do outro, nós não prestamos atenção qual é o sentimento que está reverberando aqui dentro para que a gente sinta essa necessidade de julgar o outro. Pode ser uma grande insegurança, pode ser uma inveja, o outro ter chegado a um lugar que a pessoa que está julgando não chegou. Então, cada um que tiver essa necessidade de partir para o julgamento, eu convido a olhar para o que está sentindo antes de julgar. Mas com toda sinceridade, por que está julgando o outro? Qual a necessidade de estabelecer uma sentença da vida do outro? Que diferença isso vai fazer na sua vida? Onde você vai chegar com isso? E muitas vezes os julgamentos são feitos assim, olha, como que uma atitude impulsiva, sabe? Vejo muitas pessoas às vezes sentarem num restaurante e ficarem falando da roupa, do cabelo, né, do conversa, da mesa do lado, da pessoa da rua. Isso também é um tipo de julgamento. E que diferença vai fazer se o seu colega ali do lado de mesa, né, tá dividindo um restaurante com você, tá com o cabelo XYZ, a roupa XYZ, pedido tal? Na sua vida não faz diferença. Mas por que você, em vez de estar com alguém conversando algo importante para você e para o outro, você está refletindo, olhando ou julgando quem está passando, quem está do lado, o garçom, quem está servindo, né? Qual é a necessidade desse julgamento? O que tem aqui dentro de você que não quer ser visto? E aí, para não ser visto, você olha para fora e começa a falar do outro. Tem tanta coisa aqui dentro da gente que precisa ser vista, integrada, precisa ser acolhida. E essa é a dor que eu falo aqui, né? Porque por fugir de algo que eu tenho aqui que eu não quero ver, eu fico olhando para o mundo, para o externo e fico julgando, comentando, julgando, comentando, sem fim. Como seria sentar em um lugar que você está, numa mesa, ou andando num carro sozinha ou acompanhado, e experimentar não julgar? Experimentar, por exemplo, se você está acompanhado, ter uma conversa mais aprofundada com a pessoa que está à sua frente. E isso eu estou falando de julgamento de quem está sentado no restaurante, do exemplo que eu dei. Mas se você está julgando quem está direto na sua frente, em pensamento ou em palavra, como seria oferecer o outro lado da moeda? Que seria o lado da compaixão? Que seria ouvir o outro com atenção plena. Doar o seu tempo para aquela pessoa. Escutar a história dela. Se colocar no lugar dela. Calçar o sapato que ela está calçando. Caminhar pelas ruas que ela caminhou. Será que no lugar dela você faria diferente? Eu faria diferente? Por isso eu estou trazendo a compaixão aqui como um antídoto para o julgamento. Mas a compaixão nasce aqui, ó. Um outro ensinamento que eu gosto muito, né? Jesus, eu não quero ficar aqui falando de religião, porque esse não é um canal religioso, mas são duas frases de Jesus que eu acho que ultrapassam a religião e trazem um forte ensinamento para o autoconhecimento, para quem busca o autoconhecimento. Uma das frases é: conheça-te a ti mesmo, né? E a outra que cabe aqui e agora é: ame ao próximo como a ti mesmo. Por que isso é tão importante? Porque tudo começa aqui dentro. Tudo começa aqui em nós.
Pessoas que têm um olhar muito julgador para o outro, muito provavelmente tem um julgador interno que fica falando como se houvesse uma voz na cabeça, se condenando o tempo todo, se criticando o tempo todo, se corrigindo o tempo todo. Então eu convido você a aprofundar nisso. Você se julga muito o outro, julga também muito a si mesma? Como seria ter compaixão pela sua própria história, pela história dos seus pais, que são pessoas que a gente condena inúmeras vezes, que eles deveriam ter feito assim, assado, e cobra, né, e colocar culpa? Como seria ter um olhar compassivo para as suas raízes e compassivo para você? Mas dando o seu melhor, né? Porque tem aquele lugar da autoindulgência também, que confunde um pouco com compaixão, mas não é a compaixão. Porque a autoindulgência, ela passa a mão na cabeça, ela não ajuda a crescer, porque ela desculpa tudo, põe a culpa no outro. Você nunca está errado. Então, como seria ter um olhar maduro? E se também você projeta todo, porque nós temos luz e sombra. Aqui dentro de mim existe luz e existe sombra, assim como dentro de você. Se eu julgo muito o outro, se eu condeno muito o outro, o que eu estou fazendo? Jogando todo o mal que existe aqui fora. O outro é errado, o outro não deveria, o outro tá feio, o outro tá gordo, o outro tá assim, tá assado, não importa. Mas o outro tá, e eu não. Eu não tô olhando para mim, porque aqui dentro como é que eu tô? Então, como seria olhar sem uma visão infantil da vida? Porque projetar o mal fora também é uma visão infantil. Não enxergo aqui dentro a minha própria sombra. Então, o outro é o mal e eu sou a pessoa boa. Você projeta o mal no outro, você é a pessoa boa, o outro é a pessoa má. Mas isso não é verdade. Nós todos somos luz e sombra. Não tem jeito. Então, se você coloca muito um olhar, projeta muito mal fora de você, olha para dentro de você e avalie. É verdade que você não erra? É verdade que você não se equivoca? Você não é humano ou humano? Você está sempre certo? Ou você é vítima? Te convido a pensar sobre isso. E se você julga muito o outro, tem dois lados, né? E julga muito a você mesmo, você tem essa voz que critica o tempo todo, tá o tempo inteiro falando coisas negativas no ouvido, se condenando, enquanto ao mesmo tempo que condena lá, condena cá. Eu te convido também a exercer a autocompaixão. Te convido a experimentar. Em vez de julgar o outro, ouvi-lo. Abrir mesmo a escuta, porque é muito mais, nós temos, olha, 2 ouvidos e uma boca. Por quê, gente? E a gente não aprende isso, é impressionante como a gente não aprende, a gente fala muito mais do que a gente ouve. Então, por que a gente não pode oferecer uma escuta aberta, sincera, interessada? E aí, se o outro perguntar, a gente opina. Mas se o outro não perguntar, exercitar a escuta só para acolher. Isso é muito. Isso é desenvolver a compaixão. Isso é oferecer o outro lado da moeda do julgamento. Isso é caminhar no sentido do crescimento do ser humano. E se está aqui também muito julgamento interno, às vezes é difícil fazer sozinho uma caminhada de acolhimento. Às vezes é necessário a gente buscar ajuda para enxergar o que está passando aqui, qual é a ferida que eu tenho aqui, que eu julgo lá e julgo cá. Ou qual a ferida que eu não estou enxergando aqui, que eu só vejo o mal lá fora. Às vezes é necessário procurar ajuda. E procure ajuda se você precisar. Porque isso não é pelo outro, é por você mesmo, por você mesmo. Porque
Quando a gente está bem aqui dentro, a necessidade de julgar o outro diminui imensamente. Ou, se a gente julga, a gente automaticamente toma consciência do julgamento que a gente realizou e fala, opa, alto lá, deixa eu rever aqui o que eu estou sentindo para tecer esse comentário ou esse julgamento. Eu deixo essa reflexão para vocês. Como seria para você? Quais os riscos você correria se você escutasse o outro? Se você calçasse os sapatos que o outro usa, sentisse o calo apertado tanto que o outro aperta? Como seria? O que te impede de ter um contato mais limpo, mais aberto, sem tantas amarras, sem tantas defesas em relação ao outro? Porque quando a gente cresce, sim, é importante a gente colocar limite, isso é essencial, sem dúvida. Mas quando a gente sente segurança aqui, a gente não precisa mais tantos escudos, tantas lanças, porque a gente confia que aqui dentro tem a capacidade de colocar limite na hora certa, de se proteger, de se defender. Então a gente pode aproximar mais o outro, pode ouvir mais o outro, pode ter um olhar mais amoroso e mais compassivo. No meu entendimento, amor e compaixão caminham de mãos dadas. Quando surge o amor aqui dentro, surge também a compaixão. Tanto pela minha jornada humana, imperfeita e limitada, quanto para a jornada do outro, imperfeita, humana, limitada.